Veja se aparece. Tá gravando? Tá gravando, né? Você está gravando. Maravilha. Bom, então, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à semana do ano, né? Que está sendo organizada pela PG. Uma das pessoas que idealizaram aí é o nosso amigo Márcio Ortiz Menberg, o Taquaral. Taquaral é o presidente eleito pela associação. Foi meu veterano desde o tempo da graduação lá para os líderes de 2004 e continua sendo meu veterano, porque veterano é sempre veterano, né, Márcio? E, bom, então eu vou apresentar o Álvaro. O professor Álvaro Luiz Travassos de Azevedo Gonzaga, o professor Álvaro Gonzaga, livre-docente em Filosofia do Direito pela PUC, tem pós-doutorados em Direito pela Universidade de Coimbra e pela Universidade Clássica de Lisboa, doutor mestre graduado em Direito pela própria PUC e também graduado em Filosofia pela USP. Professor cursado do Departamento de Teoria Geral do Estado, da PUC, tanto na graduação quanto na pós-graduação, ciclo especial de doutorado. Também é coordenador da PUC, escritório Dom Paulo Evaristo Arns, e desde 2017, pelo menos é o que eu vi aqui no curricular, se eu não estiver enganado, também trabalha para a coordenação de aperfeiçoamento pessoal de nível superior, a CAPES, como avaliador. É isso, professor, a palavra é toda sua. Muito bom. Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar aqui a Associação dos Pós-Graduandos, a APG, na pessoa do seu presidente, o Márcio Ortiz Menberg, e dizer que para mim é uma alegria muito grande, uma pessoa que eu tenho uma amizade fraterna que antecede a PUC, então revê-lo e vê-lo realmente em uma condição de liderança dentro da nossa PUC, para mim, é realmente algo que me traz muita alegria, porque é uma pessoa que há muito exerce essa liderança. Desde a época do pré-vestibular, que eu o conheci, na época da faculdade, na época do pós-graduação, sempre com protagonismo, mostrando aí a sua relevância, sua importância. Então, cumprimentar o Márcio, grande amigo, cumprimento também outra membra integrante da APG, que é a Cris Farbanks, que também eu conheço já há alguns anos. Cumprimento o Felipe Labruna, que é meu orientando no mestrado, conheci há pouco tempo, mas conheço já a sua capacidade teórica, a forma como estuda e produz, então, muita alegria em poder tê-lo não apenas como orientando, mas aqui mediando esse bate-papo que nós teremos com os alunos que acompanham. Eu dou por certo que esse nosso encontro hoje ele não é um encontro que necessariamente seja ao vivo e, portanto, nós devemos produzir aqui, naturalmente, uma primeira fala para que a gente possa entender essa dimensão do que é a pós-graduação, porque isso fica registrado, guardado, e em um dado momento um aluno pode visitar essa biblioteca de vídeos que a APG tem montado. Então, motivo pelo qual eu não fico nem triste nem feliz em saber quantos alunos estão na sala, porque eu sei que essa sala é uma sala expandida no tempo e no espaço. Então, eu quero cumprimentar a todos que aqui se encontram e falar um pouco a respeito da pós-graduação. Eu posso começar a narrativa exatamente por essa dimensão que o Felipe apontou para vocês, que seria a dimensão no sentido de contar um pouco minha história, e minha história se confunde, talvez, com a pós-graduação, que seria uma alternativa. Posso encontrar uma narrativa histórica a partir da pós-graduação que nós temos na PUC, e posso também entender como que a pós-graduação se estrutura no tempo e no espaço. Então, eu vou narrar dessa maneira, e narrando dessa maneira, nós regredimos no tempo e no espaço. Como o Felipe bem observou, eu sou formado em Direito pela PUC, então, logo tenha me formado na graduação, eu ingressei no mestrado na área de Filosofia do Direito e concluí o meu mestrado no período de 2 anos. Defendi o mestrado e levei cerca de 2 anos para ingressar no doutorado, tendo sido reprovado no primeiro processo seletivo que eu prestei,
dentro da PUC por ter sido considerado jovem demais para ingressar no doutorado, que é algo que eu, francamente, não consigo acreditar. Eu penso que para a pesquisa, para o estudo e para o aprendizado não existe idade. Eu me filio muito a uma frase que vem escrita na carta a Menequeu, que diz que aquele que diz que é cedo demais ou tarde demais para estudar filosofia, mas aplique-se o estudo, diz que é cedo demais ou tarde demais para aprender, para ser feliz. Ou seja, eu não acredito, portanto, que existe idade para começar os estudos. Tenha você uma idade avançada, tenha você uma baixa idade, esteja na tenra idade, como diriam os gregos, você está pronto para poder estudar. Talvez você tenha mais dificuldade ou menos dificuldade em compreender determinados pontos, determinados temas, mas estudar sempre é importante. Ao terminar o mestrado, então, e ingressar no doutorado, eu concluo o doutorado com um tempo mínimo, na verdade, um pouco menos, que eu ingressei com um recurso pedindo redução de prazo, porque eu tive um privilégio estatal. Eu fui bolsista CNPq no meu doutorado, e posso dizer que isso viabilizou os meus estudos e que eu pudesse me concentrar na produção técnica científica. Ingresso na PUC como professor da graduação, e 2 anos e 1 dia depois tenho publicado o edital da minha defesa do doutorado. Eu tenho publicado o edital 2 anos e 1 dia depois tenho publicado o edital para professor, para ingressar como professor no programa de pós-graduação. E aos 33 anos de idade eu presto esse concurso que exigia no mínimo o título de doutor há 2 anos. Eu tinha o título há 2 anos e 1 dia. E consigo prestar o concurso, ser aprovado e me credenciar no PPDG, então, no PPDG, no Programa de Pós-Graduação em Direito, da PUC São Paulo. Fiz 2 estágios pós-doutorais na Universidade Clássica de Lisboa e depois na Universidade de Coimbra, e em 2017 defendi minha tese de livre-docência, que hoje é estampada como forma de livro pela editora Forense Universitária, cujo título é O Erro de Kelsen. Se eu colocar a cabeça um pouquinho para cá, vocês verão, está aqui o livro O Erro de Kelsen. Bom, leciono no programa há mais de 6 anos, leciono na PUC há mais de 10 anos. E essa experiência que tenho pode parecer curta, mas eu posso dizer que é intensa. Como bem observou o Felipe Labruna, desde 2017 eu integro como parecerista da CAPES, da CNPq e de outros organismos, eu sou parecerista ad hoc de projetos que envolvem não apenas bolsas, mas também pesquisas, projetos de pesquisa capitaneados, liderados por grupos de pesquisa no país todo. Para além disso, eu fiz a última avaliação bienal, as 2 avaliações bienais daquilo que se chama Qualis Livro. Então, eu participei como membro avaliador dos livros da área de direito. E, sequencialmente, eu também fui convidado para ir a Brasília para ser um dos 20 avaliadores dos programas de pós-graduação, PPDG, do Brasil todo, de direito. São cerca de 90 programas de mestrado e doutorado, e eu fui um dos 20 avaliadores selecionados para, então, fazer a avaliação. E foi uma experiência muito gratificante, muito positiva, em que, claro, eu tenho diversas críticas a fazer, mas você não pode criticar aquilo que você não conhece. Só se pode criticar aquilo que se conhece. E eu vejo muitos alunos criticando o modelo, falando, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo, mas você sabe como o modelo funciona? Não, mas é um absurdo. Precisa ser um absurdo para eu poder criticar a qualquer custo. Não. Vamos entender como funciona e muitas vezes você consegue responder a expectativa jogando com a regra embaixo do braço. Então, vamos dizer que você não queira produzir artigos científicos. Você tem que avaliar se é a pós-graduação que você quer. Se for, você vai ter que produzir. Ah, mas tem que ser em revistas X, W, Z, ótimo. Então, cria um padrão. O que é o standard para eu me manter da pós-graduação? São tantas publicações em revistas. Pronto, faça isso. Fez isso, aí você vai fazer aquilo que lhe interessa. É claro que existem exigências que, a meu juízo, também acho, não levam a lugar nenhum.
mas não adianta ficar criticando. Não adianta ficar criticando. Eu dou um exemplo. Felipe, nós já temos aí, esse mês, estampado um artigo na revista dos tribunais. Felipe ingressou agora no mestrado e nós tivemos aí, a convite da editora Revista dos Tribunais, logo na abertura da obra, Doutrina, como considerado doutrina. Publicamos, é uma revista Qualis B1, está publicado, pronto, um requisito, o Felipe já cumpriu. Em breve vamos publicar outro, pronto, o que ele precisa do mestrado está cumprido. É assim que a gente tem que pensar, pronto, cumpriu com isso, não quero mais escrever artigo durante o mestrado. Vai para a pesquisa, vai começando a focar nas aulas, nos créditos que você faz. Você tem que saber jogar com a regra do jogo. Agora, existe uma necessidade de produção em que vira uma competição e muitas vezes a qualidade do texto não é tão boa. Agora, eu estou pagando, vamos dizer, a fatura, as publicações. Mas isso não me desencorajou, por exemplo, de ingressar num projeto conjunto com outros 2 professores da Faculdade de Direito, que até então não tem classificação. E não tem classificação exatamente por ser um projeto subversivo. E eu não quero fazer uma fala direcionada aos alunos do direito. Quero fazer uma fala que possa provocar os alunos de todos os programas. A minha fala, então, a minha ambição, quando eu digo que é subversivo, foi a produção de uma enciclopédia jurídica online, 100% gratuita e única no mundo, idealizada pelo professor André Luiz Freire, que estudou na Universidade de Virgínia com Frederic Schauer, que é um grande filósofo do direito, pelo professor Celso Campilongo, que é professor da PUC e da USP, e esse que vos fala. Nós fizemos a enciclopédia. Hoje, nós vemos que todos os instrumentos de avaliação têm problemas de qualificar o que é essa enciclopédia. Exatamente porque eles pedem que tenha a produção qualificada por titulação. Só escreve na enciclopédia doutores. Poxa, mas exclui aluno? Veja só. O aluno tem como fonte de pesquisa. Eles dizem que deve ter um índice de impacto. Bem, nós lançamos a enciclopédia jurídica em 2017. Portanto, no começo do quadriênio e fecha agora no final de 2020. 17, 18, 19, 20. 4 anos. Em 3 anos e meio, a enciclopédia jurídica da PUC teve nada mais, nada menos que mais de 5 milhões de acessos. 5 milhões. Bom, quando se pede índice de impacto, eu preciso agora falar o que é aqueles memes, né? Ei, vem aqui, vamos falar de impacto. Como que você vai avaliar o impacto de 5 milhões de acessos a textos relacionados e vinculados no nosso programa? Então, é claro que nós não podemos fechar os olhos para melhorar nossas notas, nossos critérios de avaliação, mas a gente não pode ficar engessado na proposta que é dada. Aqui termina minha história. Voltamos a algumas décadas. Década de 70, década de 60, a PUC cria os seus programas de pós-graduação e vai criando vários programas. Com qual objetivo? Com o mesmo objetivo da sua fundação. A PUC, quando fundada em 1946, é uma resposta à Segunda Guerra Mundial. A PUC é, já no seu nascedouro, um ponto de resistência ao totalitarismo, ao nazismo, ao fascismo, ao quê? Aquela lei fechada que permite torturar, por exemplo. A PUC marca e grava a sua história. Na década de 40, quando fundada, existe um questionamento que Hannah Arendt coloca com brilhantismo na sua obra Entre o Passado e o Futuro. O que existe entre o passado e o futuro no pós-Segunda Guerra? A rigor deveria existir o presente, ela diz nada, porque a dimensão de tradição foi quebrada pelo modelo totalitário que nós vivemos. Então a PUC surge como a expansão do presente, como a possibilidade presente de produção científica qualificada, plural e distinta. E é nesse caminhar que ela anda. Até na década de 60, ela ser o quê? Um dos protagonistas daqueles que sofrem o golpe de 1964.
Ah, discordo, não, tá bom, então foi em 68. Por mais desavisado, fica em 68. É impossível dizer que não houve golpe. Ah, não houve, imagina, ó, então esse jornal aqui é mentiroso. Esse é o jornal Estado de São Paulo de 13 de dezembro de 1968. Aqui, ó, censurado. Eles guardaram o plotter, que imprime o jornal, e reimprimiram em 2008. Tem 12 anos esse exemplar, mas ele deveria ter 52. E foi o quê? Foi censurado o jornal Estado de São Paulo. Nós tivemos, sim, uma ditadura militar, e essa ditadura militar foi o momento em que a PUC consegue ganhar mais força. Por quê? Exatamente nesse momento de recrudescimento, de endurecimento, que a produção acontece. Aliás, o Gramsci ele dizia que ele gostava de escrever sem comer por muito tempo, né? Ele não comia, e aí, quando ele produzia, era o momento que ele estava tomado exatamente por essa dor, essa ausência, esse vazio. A PUC consegue produzir muito. A PUC ela recebe teóricos como Maurício Trachtenberg. A PUC ela tem no seu nascedouro professores como Paulo Freire. A PUC ela tem juristas também, para também não virar uma fala que eu desmereço o direito. Eu penso que todos os programas, cada um tem o seu valor e um valor altíssimo. Aliás, a meu juízo, os critérios de avaliação de programas de pós-graduação deveriam ser da PUC para os outros, porque, de fato, a PUC tem uma excelência em todos os seus programas. É curioso porque, quando você verifica, esse programa não tem uma nota boa, mas ele está bem? Tá. O programa é bom, o programa está bem, o corpo docente é fantástico. Então, assim, para mim, o padrão PUC deveria ser o padrão para os outros programas. E a PUC anda, a PUC caminha com esse histórico, a PUC caminha com essa tradição. E penso que isso é muito importante. No direito, especificamente, a PUC é fundada na década de 70, o seu PPGD, Programa de Pós-Graduados em Direito, e entende a importância de estudar filosofia e teoria do direito. É impossível alguém passar pelo mestrado sem estudar filosofia e teoria do direito. É impossível. E caminha dessa maneira até hoje. E no doutorado, o Márcio, que é aluno do direito, tem que fazer uma disciplina chamada ordenamento de sistema. Como que eu posso produzir uma ideia sem isso? Da história da PUC, a gente dá o outro passo. Vamos falar da história da pós-graduação no Brasil e o que ele empresta de outros países. Havia uma tradição de o doutorado existir para algumas carreiras, para outras não. Existia uma tradição de que o doutorado você podia acessar direto, sem mestrado. Mas no Brasil isso não era tão assente. Mas em alguns lugares existia. O sujeito vai direto do mestrado para o doutorado. Ele sai da graduação, aí ele faz o mestrado, mas já qualifica para o doutorado. Hoje, no Brasil, é possível isso? Mas não vale a pena. Não vale a pena por quê? Se você faz o mestrado em 2 anos, aí você fala, vou converter para o doutorado. Você faz o quê? Você vai fazer quase uma defesa para depois fazer mais 3 anos para o doutorado. Ou seja, o seu doutorado, ao invés de durar 3, dura 5 anos. Você faz 2 do mestrado e tem que fazer mais os 3 do doutorado. Não vale a pena. Não vale a pena você fazer esse tipo de aventura. E por que o mestrado entrou e hoje é uma coisa assim, mestrado, doutorado? Porque entendem que a tradição norte-americana deveria se fundir com a tradição europeia. E aquele título, o Master, vem para o Brasil. O título Master vem para o Brasil. E aí você tem o mestrado. O título de Doctor vem para o Brasil. E aí você tem mestrado e doutorado. E aí o Brasil cria essa perspectiva que é qual? O mestrado, eu devo produzir uma pesquisa. Eu devo dissertar sobre um tema. E o doutorado, eu preciso produzir uma tese. E pronto. Assim que funciona. Portanto, quando você ingressa no mestrado, você tem que mostrar se você sabe pesquisar. Quando você ingressa no doutorado, você tem que ter as suas ideias próprias. E aqui você entende como que funciona a carreira acadêmica. Também. Para além da questão da titulação.
O mestrado, eu preciso saber se você que faz o mestrado sabe dissertar sobre um tema. Vamos supor, você quer falar da virtude no pensamento maquiaveliano. Perfeito. Então, escreva sobre a virtude no pensamento maquiaveliano. Você quer falar das virtudes cardinais do pensamento tomista. Você quer falar do quê? Do contratualismo no pensamento russoniano. Você quer falar a respeito do behaviorismo na psicologia. Fique à vontade. Você vai dissertar. Não tenha uma ideia inédita. Não há ali em você uma ideia inédita. É uma dissertação. Como o próprio nome diz, você vai dissertar sobre o tema. Mas você tem que mostrar que sabe pesquisar. Que sabe produzir um texto acadêmico, um texto teórico. Concluído o mestrado, você se revela um mestre, portanto, um professor. Aí pode existir um momento que, com o auxílio de um orientador, você queira produzir uma tese. O que é a tese? A tese é o momento em que você vai fazer um movimento inédito. Vai chegar numa ideia inédita ou um caminho inédito. O que seria isso? Quando você faz o seu doutorado, você pode chegar na conclusão que todos chegam, mas por caminhos distintos de todos. Ou você pode chegar numa ideia inédita por um caminho que todos seguiram. Ou você pode chegar numa ideia inédita por um caminho inédito. E mais ambicioso ainda, você pode produzir várias ideias inéditas ou apontar diversos caminhos inéditos para chegar em ideias inéditas. Resta saber se você delimita bem o seu objeto, se não vai receber paudada e pedrada na banca. Isso é importante. Portanto, a tese de doutorado é o momento em que alguém lhe orientará a produzir, a delimitar, delinear e caminhar para uma ideia sua própria inédita. Depois, tu pode buscar o estágio pós-doutoral. E aqui é importante dizer o que é o tal do estágio pós-doutoral. O pós-doutorado não é título. Pós-doutorado não é título, é um estágio. Tanto é verdade que eu não pude realizar o estágio pós-doutoral na PUC, porque eu sou funcionário, professor. Então, eu não posso, como professor, ser estagiário da minha faculdade. Eu sou vedado de fazer pós-doutorado na PUC. Eu tive que buscar em outra instituição. Eu não posso fazer pós-doutorado na faculdade que eu estudo. É um estágio. É um momento em que você aprende, estuda, compartilha, pode auxiliar o professor em aulas, para você se descobrir mais ainda professor e, muito possivelmente, um professor de pós-graduação. Estrito e lato sensu. Por fim, você vai chegar na possibilidade, a quem quiser, da livre docência. A livre docência é o momento em que você mostra que, sem orientador, você consegue produzir uma tese sua, própria. E aí você faz um concurso para livre docente, em que você enfrenta uma banca com 5 livres docentes, em regra, pode ter um por notório saber que não seja livre docente, faz uma prova escrita, uma aula pública, defesa de tese, debate de memoriais circunstanciados, que é todo o seu currículo comprovado. Para quem ambiciona mais um passo, isso daí já chega num momento que eu me guardo muito de uma fala da prova de titularidade, inclusive do professor Celso Campilongo, que é nosso professor no programa, professor Ricardo Terra, professor titular de filosofia pura na Universidade de São Paulo, dizia assim na banca: o professor titular, ele não quer mais ter um orientador e não quer mais produzir sem orientador. Ele quer orientar aqueles que produzem sem orientadores. Esse é o papel do professor titular. O papel do professor titular é de liderar aqueles que conseguem liderar sua própria vida acadêmica. Então, é preciso muita maturidade para ser um professor titular. Muita maturidade. Enfim, mire esses parâmetros do que é uma pós-graduação. Eu tenho o costume de, sempre que faço falas,
faço falas que giram em torno de 30 minutos, para depois poder abrir para o diálogo, para o debate, para as perguntas que podem surgir, tanto do Felipe como do Márcio, e os demais colegas que aqui estão. Então, quero agradecer a atenção de todos nessa primeira fala. Estou aqui à disposição a todos vocês. O Márcio levantou a mão. Vamos lá, Márcio. Professor, muito obrigado pela apresentação. Você consegue, com uma linguagem bastante acessível, transmitir uma quantidade enorme de conhecimentos, né? Aí, a minha dúvida é a seguinte: você podia falar um pouquinho mais sobre o doutorado sanduíche? Vamos lá. Bom, existe cotutela e doutorado e mestrado sanduíche. E o que é mestrado, doutorado sanduíche? Você desenvolver parte da sua pesquisa, e aí tudo vai depender do teu programa, tá? O direito tem uma regra, a educação tem outra, cada programa tem a sua regra, filosofia tem outra. Tem programa que aceita você passar um período do seu mestrado ou doutorado fora, estudando e volta. Tem programa que vincula o mestrado, doutorado sanduíche a editais. E aí, o que acontece? O bolsista recebe também para estudar fora. Para o pós-doutorado também existem editais que você pode preencher. O bolsista, então, o não bolsista, que vai fazer o doutorado ou o mestrado sanduíche, pode, pelo departamento, agora falando de PUC, pela ARI, né, que é o nosso Departamento de Relações Internacionais, buscar entender quais são as universidades que têm essa disponibilidade, tentar por eles fazer o contato ou fazer o contato diretamente com a instituição. A PUC, ela tem convênio com 197 universidades no mundo, excetuando o Brasil. Então, 197. A gente tem que ter convênio com essa faculdade, não é possível. Tu mira lá e fala assim, ó, quero estudar em Coimbra. A PUC tem um convênio com Coimbra, tem nesse guarda-chuva, uma parceria com o IGC e o Gentium Conibrig, que é o núcleo coordenado de direitos humanos pelo professor Gomes Canutilho, Rui Cunha Martins, Vital Moreira e Jonatas Machado. Bom, você quer fazer um mestrado ou um doutorado sanduíche? Você se inscreve no edital, que muito possivelmente é aberto. Se não for aberto o edital, você submete a candidatura e, sendo aceito, você vai ingressar nesse mestrado, doutorado sanduíche. Você pode estudar somente na faculdade, em faculdades em torno parceiras dessa faculdade, e você terá um supervisor, não é um orientador. O seu orientador continua no Brasil. O seu orientador vai conversar com o seu supervisor e falar, ó, é por aqui que ele está indo. Aceita aí a criança. Direciona ele. Aí tu pode cumprir 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio e volta com sua pesquisa. Produza sua dissertação, produza sua tese. Vai para a defesa pública. Seu mestrado e o doutorado sanduíche. Existe a cotutela. A cotutela, você vai titular nas 2 instituições. É diferente de mestrado, doutorado, sanduíche. Então, você vai, por exemplo, para Lisboa, estou usando exemplos de universidades clássicas, aliás, a Universidade de Lisboa é a Universidade Clássica de Lisboa, no campo do direito. Você vai para a Universidade Clássica de Lisboa desenvolver lá a cotutela. Um professor de Portugal e um professor do Brasil lhe orientam. E só quando ambos estiverem de acordo, você deposita. E ou você defende com a presença dos professores de forma recíproca, ou você faz 2 defesas da mesma dissertação ou tese. E com isso você recebe dupla titulação. Note, você tem dupla titulação, mas você não tem 2 mestrados. Você tem um mestrado com dupla titulação. Isso é a tal da cotutela. Portanto, você tem esses 2 caminhos, da cotutela e do sanduíche. Qual que é o problema da cotutela? O tempo. Leva muito tempo para você ter autorizado todos os trâmites burocráticos e isso pode prejudicar
a sua defesa aqui, inclusive. Qual que é o outro problema? A depender da universidade, se for uma universidade europeia, há uma tradição de deixar muito tempo o seu trabalho ali para ser defendido. Muito tempo. Então, você não consegue casar a agenda. Às vezes, tu defende no Brasil e para lá você não consegue defender. Então, assim, esses são os problemas e os anacronismos aí que nós temos. Certo? Não sei se contribuir, Márcio, mas em linhas gerais seria isso. Tudo bem, Márcio? Respondeu a pergunta? Respondeu sim. Muito obrigado, professor. O Marcelo Moraes, grande amigo que eu tive o prazer de conhecer na especialização em Ciência Política na FESP, fez mestrado em História aqui na PUC e está no doutorado, tem uma pergunta para fazer para o doutor Álvaro. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, professor. Como vai, Marcelo? Professor, a minha questão é o seguinte, em relação à tese que a gente propõe nessa pesquisa do doutorado. Existem uma hipótese ou hipóteses que devem comprovar a tua ideia, certo? Se a tua pesquisa levar para um caminho que não comprova a tua hipótese, ela pode ser considerada uma pesquisa falha ou ela realmente esse caminho que eu estou querendo dizer? Olha, as minhas hipóteses não conseguiram provar o que eu estava tentando provar. Isso significa que a tua tese ela não é uma boa tese, que teve algum erro, ou, pelo contrário, ela pode provar exatamente que a sua tese ela é uma tese de qualidade e por isso ela levou para esse caminho? Marcelo, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu costumo entender que é possível, sim, se ver como uma tese, muitas vezes como uma desconstrução, né? Você pode apresentar como uma desconstrução aquele A de negação, aquele re de estruturação, aquele des de desmontar. É possível. Claro que quando você propõe a hipótese, você tem indícios do porquê você quer investigar aquilo, certo? Então, como você tem indícios, você precisa, na hipótese, colocar quais são os indícios e o porquê você vai investigar aquilo. Aí você começa a sua investigação. Chegando no final, a hipótese é negada, mas brota dali uma conclusão em que aquela hipótese é negada, perfeito. Vamos lá. Eu posso... Vamos falar de forma muito caricata. Especial pelo que eu vou palestrar daqui a pouco. Eu falo a hipótese de que os índios, os indígenas, né? Eles são preguiçosos e não gostam de trabalhar. Quais são os indícios que fazem eu crer nisso? Eu acho que são poucos. São tão poucos que eu não consigo avançar na pesquisa. Certo? Agora, eu parto de uma outra hipótese. Eu parto da hipótese que o Covid-19 mata mais do que a gripe espanhola. Um exemplo. E por quê? Porque as autoridades vão mostrar... Por quê? Porque a quantidade de pessoas que têm morrido e a população indígena é muito distinta da época da gripe espanhola. Bom, me parece, então, que a gente tem o quê? Uma dúvida. E a hipótese não deixa de ser uma pergunta. Se a gripe espanhola matou mais ou menos que o Covid-19. E aí eu vou falar mais, menos. Ou eu posso chegar à mesma coisa. Na proporção, em números quantitativos ou qualitativos populacionais, eu chego a uma conclusão. Então, eu não vejo problema da sua hipótese ser desmascarada, porque isso revela que a sua pesquisa ela apresenta um caminho inédito, se assim o for, e uma conclusão. Claro que isso também é de se debater com o orientador. E existem também momentos em que o orientador tem a experiência de saber que você vai por um caminho que não deve seguir. Então, assim, o orientador que não adverte, aí é perigoso. Agora, também a gente não pode aqui sair criticando o orientador e não criticar o aluno. Porque tem o aluno que some na neblina, desaparece
e tempos depois ele reaparece com um trabalho feito, pronto, e com uma não conclusão, ou com uma conclusão que nega a hipótese. Aí, peraí. Então, assim, o papel do orientador é ficar no pé do orientando, falar, e aí, tá fazendo, tá estudando, tá produzindo, como é que tá? Então, essa é a questão. E talvez o orientador olhe, e, francamente, eu já tive hipóteses nesse sentido. Vi que meu aluno ia caminhar para uma vereda que não dava certo, adverti. Falei, vou assim mesmo. Falei, eu só quero ver você me apresentar a sua tese. Porque se você não apresentar a sua tese, até agora eu estou esperando a tese. Até agora. Não apareceu. O que existe é o quê? É um desmontar de uma série de questões por vulgos comuns com uma hipótese de que tudo está errado. Aí não dá. Então também tem que ver qual é a hipótese. A hipótese tem que ser forte. Eu lembro, Marcelo, de uma aula que eu tive na filosofia, em que eu estava em aula, começo do curso, o professor chegou e estava falando a respeito de um negócio, e aí aqueles alunos que acabam de ingressar no curso acham que filosofia é aquela coisa, né? História é ficar contando uma linearidade, filosofia não são fluxos e influxos de ideia, é brisar, abraçar umas árvores, umas coisas assim, né? Aí o sujeito, mas afinal, existe boa filosofia? O professor jogou a caneta e falou, mas é claro que existe. Existe boa filosofia. A partir do momento que os elementos são bem apresentados, construídos, delimitados, dialogam entre si e conseguem, de alguma maneira, se sustentar e não ter aporia, é boa filosofia. Bravíssimo. Eu diria, portanto, que é o seguinte, é possível uma boa tese com uma hipótese frágil? É difícil. É possível uma tese que negue uma hipótese com fortes indícios? Sim. Com absoluta certeza. Com absoluta certeza. Não deixa de ser um estudo importante aquele que descarta a ivermectina ou a hidroxicloroquina como medicações possíveis para uma determinada pandemia de proporções indescritíveis. É uma pesquisa. E veja, não é uma pesquisa descartada. Você aceita para publicação quando você fala, olha, traga os elementos do porquê tal medicação, estou falando nesse campo. Não serve. Você pode mostrar, olha, traga os elementos para mostrar por que aqui está ok, não há problema. Então, eu muito mais problematizei do que respondi, eu sei. Mas, às vezes, é melhor assim. Não, é ótimo, acho que é essa a resposta, devolvendo a pergunta, né? Questionando, problematizando. Perfeito. Agora, professor, tem razão, eu conheço um ou dois casos que os orientandos sumiram. Apareceram depois, inclusive um dos professores da banca disse que não ia fazer parte da banca porque era plágio. Então, por onde que envereda os caminhos quando ocorre isso, né? Exatamente, Marcelo. Eu já participei de bancas externas, não era aluno da PUC. Desculpe, mas assim, existem determinados teóricos que nem teóricos são, a meu juízo, ou pelo menos não têm aderência no campo da política. Em que o sujeito citava de Olavo de Carvalho para Jornal da Cidade Online, numa dissertação de mestrado. Você foi convidado para a banca. Eu aceito o convite e vou fazer a leitura atenta na véspera da banca. Ao final da leitura, eu disse, eu não posso entrar nessa banca. Se eu entrar, o que vai acontecer? Eu substituí a banca, falei assim, olha, é o seguinte, eu não vou entrar na banca, ou se entrar vai ser para reprovar. Eles vieram com a proposta intermediária. Ele vai qualificar de novo. E aí você faz as observações e volta para a banca. Falei, aí tudo bem. E foi o que aconteceu. Ele fez uma defesa que virou qualificação e que dali saiu com o objetivo de ter que arrumar todo o trabalho em 30 dias. Aí ele depositou para eu voltar e avaliar. E aí ele teve que substituir uma série de elementos, porque não tem sentido. Agora, se não há essa possibilidade, é curioso, porque a APG
ela é uma instituição que agora ganha força, começa a retomar uma história importante, e ela é muito aguerrida na luta por bolsas a estudantes. Me parece que a responsabilidade de um aluno bolsista duplica, porque não tem só a responsabilidade dele, tem a responsabilidade que o Estado deposita nele para que ele desenvolva uma pesquisa de qualidade. Se, seguindo as orientações, etc. e tal, não conseguir produzir um trabalho que você fala impecável, aí ok. Agora, se o cara assumir, tiver bolsa e vier com um trabalhinho mais ou menos, aí esse daí, ele tem um débito com o Estado. Exatamente. Aí tem a responsabilidade com o Estado. Eu me recordo de um aluno que foi jubilado com bolsa e teve que ressarcir a instituição exatamente por conta disso. Ele veio dizer o que aos professores? Professores, se o senhor me reprovar, eu vou perder minha bolsa. Eu falei, não, você se reprovou. A bolsa não é sua. A bolsa é do Estado e está concedida para você. Então, existe uma inversão de valores que aí é muito preocupante. Então, assim, o aluno que some na fumacinha ninja, não dá, né? Não, não dá. Professor Álvaro, com licença, o amigo Gustavo Shigetomi tem uma pergunta para fazer para o senhor. Olá, Gustavo, boa noite. Não esqueça de ligar o microfone. Está desligado. Ah, sim. Opa. Pode. Desculpa, viu, professor? Desculpa, viu? Tudo bem? Boa noite, viu, professor? Tudo bom, Gustavo? Boa noite. Como vai? Ô, professor, faz tempo, hein? Desculpe. Desde o tempo da pandemia, então. Desculpa, então. É que assim, viu, professor? É que assim, na sua opinião, assim, o que é, assim, sua opinião, assim, o que é plágio, na sua opinião, né? E sobre a questão, assim, né, do ineditismo do doutorado, né, bom, até para ajudar os colegas aí, um abraço para o Márcio aí, viu, Márcio? Um abraço aí, tá? Viu? E sobre a questão do ineditismo dos trabalhos, né? Por exemplo, assim, no caso por exemplo, o que é plágio para o senhor, assim, tudo, mais ou menos, né? E o que seria, assim, na sua opinião, por exemplo, assim, no caso do doutorado, pode até ser uma tese inédita, assim, uma visão do direito, por exemplo, sei lá, uma teoria, sei lá, antiga que ninguém nunca, sei lá, desenvolveu e agora, né, quer desenvolver, né, quer colocar no doutorado, defender. O que o senhor acha disso também? Se isso pode ser uma tese também, não sei se, acho que talvez possa ajudar os colegas aí a melhor dissertar melhor. Gustavo, você é de qual área do direito? Filosofia do direito. Filosofia do direito. Então, pronto. Gustavo, vamos lá. Eu posso estudar um tema antigo? Posso. Eu posso dar uma nova forma de entender esse tema? Posso. Não há problema. Com relação a isso, tranquilo. Em especial porque, por exemplo, quem estuda a área de história, por exemplo, pode querer estudar os escritos persas. Ok. Escrita rupestre. Ué, e isso não faz o trabalho? Você vai pensar, que falta de ineditismo, porque já faz tempo. Não, aí não dá para pensar dessa maneira. Eu estudei Platão. Platão no mestrado, Platão no doutorado, Platão na livre docência. Então, assim, não vejo problema. Mas isso te faz platônico? Não, também. Eu não sou platônico, nem idealista, nada disso, nada disso. Pois bem, com relação a plágio, o que é plágio? Primeiro você tem que saber que tipo de texto você quer se referir ao plágio. Texto descritivo não tem plágio. Quer um exemplo de texto descritivo? Se eu perguntar para o Felipe, ou para o Márcio, ou para você, o que é... Descreva-me o STF. O STF consiste no Supremo Tribunal Federal. Aí vem o Felipe e fala, o STF é o Supremo Tribunal Federal. O Márcio vai dizer, o STF é composto na esfera do Judiciário como Supremo Tribunal Federal. Aí o Felipe fala, composto por 11 ministros. E eu vou dizer, 11 ministros é o total do STF. Percebe? Eu estou plagiando alguém aí? Não, eu estou descrevendo. O texto descritivo é isso.
certo? Não há plágio em texto descritivo. Eu percebo, às vezes, uma certa perseguição a algumas pessoas com texto descritivo. É um absurdo. Isso é um absurdo. Agora, o trecho literal, não preciso nem dizer, né? O trecho literal de algo que é pouco explorado, aí é de fato, plágio. A citação é necessária ser feita. Agora, a ideia não dá. Quer um exemplo? Não sei se você conhece o Silvio Almeida. O Silvio Almeida é o autor do livro sobre o racismo estrutural. O Silvio, ele, direto e reto, o Silvio estudou comigo na faculdade de filosofia. A gente é amigo, conversa até hoje e tudo mais. O Silvio, ele vai dar palestra, ele chega assim, gente, deixa eu falar um negócio. Eu não sou o autor da tese do racismo estrutural. Ele abre já dizendo isso. No livro dele, ele escreve isso. E ele mostra, olha, é preciso conhecer a respeito do tema. Mas ele apresenta de forma organizada, estruturada, palatável e acadêmica. Aplausos para o Silvio. Agora, se ele fala do racismo estrutural traduzindo um escritor norte-americano sem citar nada, isso é plágio. Isso é plágio. Paráfrase é plágio, professor? Paráfrase? Parafrasear alguém? Não, parafrasear não. A depender de que questão. Se você está parafraseando um texto descritivo, eu não vejo problema. Se você está parafraseando uma tese, aí eu vejo todo o problema. Porque você tem que referendar de onde extrai aquela ideia. Aquela ideia não é sua. Tu quer um exemplo do que eu posso considerar? É um pouco radical o que direi. Eu posso considerar plágio. Só que ninguém vai para cima. Teóricos de determinado ramo do direito, que eu não vou aqui dizer quais são, escrevem em seus livros e manuais a definição de dignidade da pessoa humana. Quando tu pega as 900 teses de Pico della Mirandola, ele traz o texto do que é a dignidade da pessoa humana. E o texto que ele traz está praticamente todo transcrito, aí não é texto descritivo, como definição da dignidade da pessoa humana. E as pessoas querem dizer que a dignidade da pessoa humana vai surgir quando? Vai surgir com a Revolução Francesa. Para. Se é a definição do Pico della Mirandola, ela não vem me dizer que foi com a Revolução Francesa, não se aproprie disso, plageie a ideia do ser humanozinho, não fale nada. Aí é plágio. Certo? Então, esses são alguns cuidados. Outra figura, autoplágio, que eu também acho que alguns já podem ter ouvido falar. O que é o autoplágio? Autoplágio é você produzir um texto e replicar ele em outro livro sem explicar a distinção. Não sendo um livro comercial, porque livro comercial, isso daqui é para vender. Vende num outro enlatado, um outro formato. Agora, falar, isso daqui é algo inédito, novo, você nunca viu nada igual. Agora de novo, a mesma coisa que você nunca viu nada igual. Para. Está autoplágio. Pesquisa. Posso usar a minha dissertação de mestrado no meu doutorado? Pode. Mas eu preciso citar. Eu preciso abrir informando isso. Ó, eu falei, Platão, Platão, Platão. Isso aqui é minha tese de doutorado. Se você for pegar na abertura de um capítulo, que tem, naturalmente, uma série de questões que não estão postas, mas aqui, ó, página 52. Ó como é que eu abro. Já me anunciando, que não é autoplágio, mas me referenciando. Produzidas. Ó, abertura. Abertura, não tem uma invenção. A justiça em Protágoras, breves considerações, primeira fase. Como já exposto em nossa dissertação de mestrado, nota 85. A Justiça em Platão e Filosofia do Direito, PUC São Paulo, 2007. Pá. Como já exposto em nossa dissertação de mestrado. Aí, tem algo em torno aqui de umas... Nem isso, nem 53 a 58, 5 páginas. Que eu estou referenciando.
É um texto ipsis literi? Não. Mas é a mesma estrutura de texto? Sim. Mas eu preciso ter a honestidade de dizer. Percebe? Olha, como já foi afirmado outrora, está aqui. Certo? E também não posso replicar minha dissertação de mestrado. Né? Faz favor. Aí também está de brincadeira. Não sei se eu ajudei, eu estou vendo que tem mais mão levantada aí, vamos ouvir as mãos levantadas. Senão vai dar Cheio de câmera. mão levantada, professor. O professor está com o tempo apertado aí, mas toda vez que tem aula do professor Álvaro, todo mundo quer fazer pergunta. Bom, tem 3 minutos dá para fazer um miojo, dá para fazer uma pergunta, né? Aí, ó, pronto. Faz o seguinte, vamos ouvir os 3? Se bobear, tá eu bom. consigo. Tá bom, vamos lá, Márcio, sua pergunta. O professor falou dessa questão de que às vezes a tese muda de rumo, né, do início do trabalho até o final. Aí eu ia perguntar qual que era a importância, por exemplo, da banca de qualificação e quais seriam os limites de você alterar o seu trabalho a partir da banca de qualificação. Eu respondo rápido essa, Márcio. Tudo depende do que você entrega na sua qualificação e como seu orientador vai encaminhar isso. Tem gente que vai praticamente com o sumário, tem gente que vai com relatório de pesquisa e tem gente que vai com o texto pronto. Eu penso que você já tem que ter boa parte do texto produzido, com o coração aberto para poder cortar, mas você entrega o relatório de pesquisa para mostrar os caminhos que perseguiu aquele momento. E se você for com o texto quase pronto, aqueles tópicos que não desenvolveu, mostrar os caminhos que quer perseguir para chegar até a ideia. Márcio, ok. Gustavo, tem outra pergunta para fazer? Tá com o microfone desligado, viu, Gustavo? Aí. Sim. Não, obrigado. Era isso mesmo. Agradeço as respostas. Obrigado. Professor, rapidamente, o que a PUC tem que fazer no programa? Assim, porque o serviço social está com nota máxima, nota 7. E os demais, o que tem que fazer? Produção técnica científica, tempo de defesa, tempo médio de defesa, estrutura, descrição do programa. Descrição do programa fala do conteúdo programático de cada professor, bibliografia variada semestre a semestre, e basicamente isso. Fundamentalmente, publicação. É o eixo 3 da avaliação, são 5 eixos, o eixo 3 é o que mais pesa, e isso derruba tudo. Outra, publicação com agência de fomento, aumenta a nota. Por quê? Porque na Qualis Livro você consegue passar o segundo sarrafo para ir para o terceiro, para L3. Porque L1 é mais baixo, L4 é o mais alto. L2 ainda é baixa a nota que é dada. Para L3, L2 para L3 é um salto gigantesco. Ou tu faz em inglês, ou tu tem uma agência de fomento, porque esse daí é sarrafo impeditivo de partir de L2 para L3. Então, são alguns elementos rápidos para se apontar aqui, né? Bom, o professor disse que tem um horário, né? A gente pode continuar. Não. Podemos aqui. Alguém se eu atraso, dá um jeito. Alguém quer levantar uma pergunta? Se alguém tiver uma pergunta e não der tempo, pode mandar um e-mail para mim, que eu encaminho para o doutor Álvaro. fe.labruna@gmail.com. E o professor responde e eu encaminho a resposta. Escreve no chat, Fê. Vou escrever, sim. Bom, então vou aproveitar para agradecer. Aí devolvo a palavra para o Felipe e para o Márcio, para que vocês possam encerrar esse encontro, dizer da alegria de poder vir aqui conversar com os alunos da APG. Sei que esse nosso encontro ele fica não restrito, ele fica amplo. Aqueles que quiserem assistir, dizer que eu estou à disposição e espero ter contribuído, né, com ideias para aqueles que acabam de ingressar ou já estão no programa. Obrigado. Obrigado nós, professor. Muito obrigado pela disponibilidade e pela palestra. Obrigado. Eu queria agradecer também ao professor e dizer que talvez a gente vai precisar fazer mais uma palestra com ele, né? Porque conforme ele foi falando, foram surgindo vários temas, né? Que hoje não daria tempo de explorar. Eu fico à disposição, como sempre, gente. Eu tenho um carinho enorme pela APG, por aqueles que
reorganizaram, ressurgiram a APG. Para mim, isso daí é mais do que uma associação. É um ato de democracia, um ato de resistência, e é mais uma possibilidade dentro desse país que nós temos. Então, parabéns para a APG, para todos. Cumprimentar o Felipe, o Márcio, a Cris, que eu estou vendo aqui, e a todos e a todas aí que estão acompanhando. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Só um recadinho, a APG provavelmente vai disponibilizar na página do Facebook esse vídeo, tá? E, pessoal, vamos voltar até amanhã para a reitoria, porque todo mundo, o pessoal falou já, mas só tem uma chapa. Mas tem que votar porque a Arquidiocese andou sinalizando recentemente que queria extinguir essa eleição direta para reitor. Então, o importante é votar e mostrar a força da comunidade, que nós sim queremos escolher. Mas só tem um que nós escolhemos. Isso é o importante. Muito bom. Obrigado a todos, gente. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Tchau. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.